paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Desejo a vocês todos aí um bom dia, um dia excelente na sua casa, na presença do Senhor, que o Espírito Santo esteja presente no seio da sua família nesse dia de hoje. Amém? Estamos aqui mais uma vez para aplicar o estudo da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta. Você é o nosso convidado. Aproveite aí, pegue esse link, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, que eu não tenho sombra de dúvida, querido, que esse estudo vai ser bênção na sua vida, como foi na minha, e vai ser na vida de todos aqueles que receberem esse link aí para compartilhar conosco. Amém? Aproveite também esse momento para agradecer aqui ao meu pastor Davi Ferreira, como também a sua esposa missionária Aline, aos seus filhos, a nossa missionária Magda, aos seus filhos Thalita e Tiago, e o nosso ilustre pastor Manuel Ferreira. Amém? Então, querido, ainda dá tempo de você compartilhar com o máximo de pessoas que você puder o link desse estudo de hoje. Amém? E para essa semana, o Senhor colocou no meu coração um tema ao qual eu quero compartilhar com você. E esse tema diz: Torre de Vigia. Então, esse foi o tema que o Senhor colocou no meu coração para que eu pudesse compartilhar com você nesse dia de hoje e para que nós possamos nortear esse estudo. E diante desse tema, Torre de Vigia, o Senhor me levou ali no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, precisamente no versículo 3. Então, vai abrindo aí a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, que vai ser o texto que nós vamos nortear esse estudo de hoje diante do nosso Senhor. Mas, querido, como nós fazemos sempre, nós vamos nos colocar em oração para que o Senhor tome a frente desse estudo, que eu não venha aqui, querido, falar nada que saia do meu coração, mas que sim, que saia direto do coração de Deus para o seu coração. Que eu esteja aqui, querido, apenas como um canal de Deus para transmitir aquilo que o Senhor quer te falar nesse dia de hoje, amém? Então, aí onde você estiver, querido, curve a cabeça que nós vamos orar ao nosso Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, glorificado, bendito e santo é o teu nome. Primeiramente, Senhor, quero te agradecer por esse dia na tua presença, te agradecer, Senhor, por todos os livramentos que tu tem nos dado, te agradecer, Senhor, pelo alimento que tem chegado às nossas mesas durante todos os dias, concedidos por ti, Pai. Te agradecer, Pai amado, por esta oportunidade de estarmos aqui hoje estudando a tua palavra para que possamos crescer espiritualmente diante de ti, Pai. E eu te peço que tu tome a frente desse estudo, que eu não venha aqui, Pai amado, falar nada que saia do meu coração, mas que sim, Senhor, saia direto do seu coração para o coração dos teus filhos, e que essa palavra, Pai amado, caia nos corações dos teus filhos, corações de terra fértil, que multiplique essa semente da palavra sem peru, e que eles venham colocar essa palavra em prática em todos os dias da sua vida. É o que eu te peço e eu já te agradeço, Pai amado, em nome de Jesus. E aí, querido, onde você estiver, que você puder, você diga amém. E o texto que o Senhor colocou no meu coração para que eu compartilhasse com você, como eu te falei, está ali no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. E a palavra de Deus diz assim para mim e para você, querido: o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Então, essa foi a palavra que o apóstolo Paulo deixou para mim e para você, através da palavra de Deus, no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Querido, nós podemos ver, mas estamos envolvidos em uma guerra muito maior do que aquela que os livros de história nos reportam, que vai haver muita dor, que vai haver muita desgraça. Nós temos vivido isso nos dias de hoje. Desde que Satanás ele foi derrotado no céu e lançado com seus anjos para a terra,
ele carrega consigo um único objetivo. E qual seria esse objetivo, querido? Fazer com que os filhos de Deus, eles sejam derrotados de uma vez por todas e vá passar uma eternidade com ele no inferno, no lago de enxofre do inferno. E é por isso, querido, que o apóstolo Paulo, conhecedor das estratégias do nosso inimigo, Satanás, ele escreveu uma carta para alertar o que? O povo de Deus, e inclusive a mim e a você que estamos aqui hoje participando desse estudo. E por isso, querido, ele nos disse no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, eu receio e eu quero evitar que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês, a minha mente, a sua mente, a mente de todo o povo de Cristo seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Então, querido, assim que Deus criou o mundo, o diabo ele deu um jeito de destruir os filhos de Deus. E mesmo sem muitas armas, sem muitas ferramentas para nos atacar, ele usou o quê? Ele usou a serpente para se aproximar de Eva e enganá-la no jardim do Éden. Satanás, ele distorceu o quê? As ordens de Deus e conseguiu seduzir Eva a descumprir o quê? Uma ordem de Deus, um comando de Deus, e ele conseguiu fazer com que ela traísse o Criador. E o seu prazer em ver o ser humano cair foi tão grande. E por que eu estou te dizendo isso, querido? Porque ele nunca mais parou de fazer isso. O que? Fazer com que o ser humano desobedecesse às ordens de Deus. Fazer com que o ser humano desobedecesse à palavra de Deus. E o veneno dele são vários para mim e para a sua vida. Muitas das vezes ele coloca na mentalidade das pessoas, faça o que você quiser, você é dono do seu nariz, você tem livre-arbítrio para fazer o que você quiser. E muitas pessoas caem nessa cilada de Satanás. Muitas das vezes ele usa o seu veneno para que ajudar ao próximo. Você não precisa ajudar o próximo. As instituições de caridade já fazem isso. Para que você vai fazer? Muitas das vezes ele coloca nos corações das pessoas, vai viver a sua vida. Se você tiver que ser desonesto para conseguir alguma coisa, para conseguir algo que você queira, seja desonesto. Sabe por quê? Porque ninguém vai te dar nada de mão beijada. Então é dessa forma que Satanás trabalha na minha e na sua vida, e nós precisamos vigiar acerca disso. Muitas das vezes eles falam para aquelas pessoas que se deixam ser dominadas pelo vício. Um trago só vai te relaxar e não vai te fazer mal nenhum. Confia no que eu estou te falando. Muitas das vezes, querido, ele coloca nos corações das pessoas, você não precisa ir à igreja para acreditar em Deus. De casa mesmo você consegue acompanhar os cultos. E pasme vocês, muitas das pessoas aqui nessa terra caem nessas ciladas de Satanás. Só que a Bíblia nos diz que esse é o caminho largo. E por que o caminho largo? Porque algum tempo ele vai nos dar o quê? Um prazer momentâneo. Porém, quando alguém escolhe trilhar por essa estrada, por esse caminho, e saiu da presença do Senhor. Então, querido, eu e você que estamos aqui participando desse estudo hoje, da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta, nós temos que estar na torre de vigia a todo momento acerca do nosso adversário. E era exatamente isso que Paulo temia que acontecesse com o ser humano, com os seus irmãos em Cristo. Por isso mostra que o inimigo conseguiu alcançar seu objetivo outra vez. Paulo tinha essa preocupação de não deixar ele tomar o domínio sobre a nossa vida, sobre o nosso coração e sobre a nossa mente. E na maioria das vezes, querido, essa abordagem acontece sem que o alvo perceba.
que está sendo afastado de Jesus, que está sendo envolvido pelo nosso inimigo. E aí Satanás ele chega na vida do ser humano de uma forma disfarçada, de uma forma atraente, sutil e até muito agradável, que tem enganado a muitos e que não parece apresentar qualquer risco à minha e à sua fé, que é o que nos aproxima do Senhor Jesus Cristo, do nosso Salvador. E ele, Satanás, sabe que o tempo dele de condenação no inferno eternamente está chegando. Ele sabe disso melhor do que eu e melhor do que você. E o que ele quer fazer, querido? Ele quer de todas as formas tirar as pessoas do caminho do Senhor, da salvação eterna. E é por isso, querido, que a palavra de Deus nos ordena a ficarmos alerta acerca disso tudo. E quando nós vamos ali, querido, no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, a palavra do Senhor nos diz acerca disso. A palavra nos diz: sejam sóbrios e vigiem. Então veja como começa esse versículo, nos dizendo para nós sermos sóbrios e vigiarmos. Ela nos diz: o inimigo anda ao redor como um leão, rugindo. Para quê? Procurando a quem possa devorar, a quem possa tragar. Então, a palavra de Deus, querido, ela já nos alerta acerca desses ataques de Satanás nas nossas vidas. Mas a Bíblia também, querido, nos ensina acerca de como devemos fazer para não cairmos nessas ciladas de Satanás. E quando nós vamos ali, querido, no livro de Efésios, capítulo 6, precisamente do versículo 11 até o versículo 13, a palavra de Deus nos blinda. A palavra de Deus nos dá subsídio, nos dá ferramenta para que nós possamos lutar contra o nosso inimigo. A palavra de Deus nos diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, de Satanás sobre as nossas vidas. E lá nos diz que nós não temos que lutar contra a carne ou contra sangue. Então, a minha luta, a sua luta, não é contra o nosso irmão em Cristo, contra o nosso amigo, contra o nosso familiar, mas sim contra os principados, contra as potestades e contra os príncipes das trevas deste século. E a palavra de Deus também nos diz que é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E quando chega no versículo 13, a palavra de Deus nos diz: portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito isso, ficai firme. Então, Deus aqui nos dá ferramenta, Deus nos dá uma instrução através da sua palavra. E aí, talvez, querido, você esteja se perguntando: irmão Gilson, quais são as ferramentas de Deus para nós vestirmos e ficarmos firmes contra as ciladas de Satanás? E nesse mesmo livro de Efésios, capítulo 6, nos dá vastas ferramentas que nós possamos adquiri-las e exercê-las para lutarmos contra o nosso inimigo. E a primeira armadura que o Senhor fala para mim e para você é a respeito do capacete da salvação. O capacete, normalmente, nós sabemos que protege o quê? A cabeça do guerreiro, a cabeça do motociclista. Nos protege de uma pancada que pode ser fatal e nos levar à morte. E para nós cristãos, o que serve o capacete? É para mantermos a nossa mente em segurança quando seguimos a Jesus. E com isso, fazemos o que ele deseja nas nossas vidas. Com isso, podemos seguir com toda a fidelidade e com toda a nossa fé. A segunda armadura que a palavra de Deus nos dá é o escudo da fé. A fé em Jesus Cristo, querido, é como um escudo de proteção para o cristão, para a minha vida e para a sua vida. E quando nós acreditamos em Jesus e colocamos a nossa fé nele, nós passamos a ser protegidos e guardados por ele todo momento, todo dia. E assim podemos fazer o quê? Boas escolhas, mesmo em situações diferentes.
Mesmo quando o diabo vier lançar os seus dardos com facilidade para a minha vida e para a sua vida, quando nós estamos com o escudo da fé que é Jesus, nós possamos fazer boas escolhas, mesmo nesses momentos difíceis que Satanás coloca diante de nós. A terceira armadura que o Senhor nos dá é os lombos cingidos com a verdade. E cingir é por o quê? É um cinto para proteger o corpo do soldado. Quando o soldado ele parte para a guerra, para a batalha, ele coloca um cinto largo para protegê-lo de ferimentos. E para nós cristãos, querido, eu e você, é para que nós venhamos ter o quê? Conhecimento da verdade para nós nos protegermos de Satanás. E o evangelho é a verdade para mim e para você. É a prática do evangelho que nos fortalece e nos torna mais que vencedores em Cristo Jesus. A quarta armadura que a palavra de Deus fala para mim e para você, querido, é a couraça da retidão, conforme nos diz em Efésios 6. A couraça protege o que? O coração. É um colete que o guerreiro bota para não ser atingido no coração e ter uma morte fatal. Só que para mim e para você, querido, nós que somos cristãos, é quando amamos a Deus de todo o nosso coração e fazemos o quê? E guardamos os seus mandamentos. E com isso, querido, o que acontece na minha vida e na sua vida? Nós somos abençoados quando escolhemos guardar os seus mandamentos. E isso nos leva o quê? A fazer escolhas assertivas diante do Senhor. A quinta ferramenta e armadura que a palavra de Deus nos fala, os pés calçados com a preparação da paz. Isso aqui é muito importante, querido. Os calçados, eles servem para quê? Para proteger os nossos pés, de nós cortarmos os pés, de espetar um espinho nos nossos pés, em tempo quente, de nós queimarmos os nossos pés diante do asfalto. Só, querido, que para nós cristãos, a palavra aqui está nos falando acerca dos pés calçados com a preparação da paz, é para tentarmos seguirmos o quê? Os passos de Jesus, a fim de podermos voltar a viver com ele o quê? Uma eternidade ao lado dele, sem sofrimento, sem dor. E a sexta ferramenta, a sexta armadura que a palavra nos ensina, a mim e a você, é a espada do Espírito. E hoje, querido, nós sabemos que a espada ajuda a lutar contra o mal, como também defende o que? O guerreiro de ataques, né? Serve para o guerreiro atacar o seu inimigo, como também para ele se defender. E para nós cristãos, querido, para mim e para você, é o Espírito que nos ajuda quando enfrentamos coisas ruins ou difíceis. E é por isso, querido, que a palavra de Deus diz para mim e para você, no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 3, você conhece essa passagem, querido? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, a palavra de Deus, ela já nos prepara, ela já nos dá ferramentas e subsídios para nós lutarmos contra o nosso inimigo, o diabo. Então, por isso, querido, nós devemos ouvir ao Espírito. Por quê? Porque é ele que nos ajuda, é ele que nos faz permanecer em fé, é ele que nos faz permanecer em segurança e em retidão diante do Senhor. Então, querido, as armaduras para derrotar Satanás já nos foi dadas por Deus. E ele já nos capacitou para que nós possamos usá-las, essas ferramentas. Então, cabe a mim e cabe a você que está me assistindo aí hoje, a escolhermos, querido, em qual caminho nós vamos seguir. Se nós vamos seguir o caminho mais largo, que é o caminho cheio de prazeres momentâneos, mas que no final o que acontece? Nos leva à perdição e à morte. Mas nós temos a opção, querido, também de seguir o quê? O caminho estreito, o caminho de Jesus, que é o caminho que nos conduzirá ao quê? Aos braços do Pai, à vida eterna.
para que possamos viver eternamente nos braços deles, na bênção e na paz do Senhor. Então, querido e querida, que está me assistindo aqui hoje, não permita ser enganado pelo inimigo. A comunhão com Deus é a minha e a sua arma poderosa. Eu vou repetir, querido, para você não esquecer. A comunhão com Deus é a minha e a sua arma poderosa. Para quê? Para que venhamos a sair vitoriosos dessa guerra com o nosso inimigo ferrenho, que é o diabo. Então, querido, nesse dia de hoje, através desse estudo da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta, fiquem sempre em alerta e na torre de vigia diante do Senhor, porque Ele hoje está me usando como canal para falar para você que está nos assistindo, que Ele já liberou, através da palavra dEle, todas as ferramentas que nós precisamos ter para não cairmos na cilada de Satanás e, muito pelo contrário, derrotá-lo de uma vez por todas. Amém, querido? Então, essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração para que eu pudesse, querido, compartilhar com você nesse dia de hoje. E aí, aonde você estiver, se você puder, querido, curve a sua cabeça, que nós vamos orar ao nosso Deus, ao Deus Todo-Poderoso, para que essa palavra seja firmada no nosso coração e para que nós, querido, venhamos a ficar na torre de vigia em todos os momentos das nossas vidas, para que nós não venhamos a cair em laços de Satanás. Amém? Curve a sua cabeça. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse estudo maravilhoso da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por ter me usado como canal para passar essas instruções e esses ensinamentos para os Teus filhos, Pai. Que essa palavra possa fazer morada em nossos corações. Que essa palavra, Pai amado, não fica apenas no campo da audição, mas que sim, Senhor, fica no campo da prática em todos os dias das nossas vidas. Que essa palavra possa ter ido direto aos corações de seus filhos e que esses corações, Pai amado, sejam corações de terra fértil, que recebam essa semente da palavra, Pai amado, e essa semente se multiplique a 100 por 1. Que eles possam ter entendido, Pai amado, essa mensagem de hoje dada por Ti, através da Sua palavra, que nós temos que estar a todo momento na torre de vigia, acerca de todos os laços inflamados que o diabo lança sobre as nossas vidas. Muito obrigado por ser conosco, muito obrigado por este dia na Sua presença, é o que eu te peço, Pai, e eu já te agradeço, em nome de Jesus. E aí, querido, onde você estiver, que você puder, você diga amém. Querido, que palavra foi essa que o Senhor trouxe para as nossas vidas nesse dia de hoje, amém? Essa palavra, querido, edificou muito a minha vida. Essa palavra contribuiu para o meu crescimento diante do Senhor acerca de como eu devo batalhar com o diabo. E eu acredito, meu querido, que tenha também servido de ensinamento para você. Então, querido, nunca deixe de participar dos estudos da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta. Todos os domingos, precisamente às 16 horas, nós estamos aqui diante de Deus, trazendo um ensinamento para que você cresça espiritualmente, na sua vida pessoal, na sua vida familiar, e que você fique cada vez mais íntimo do Senhor. Então, querido, todos os domingos, quando você receber esse link, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, para que elas possam ser abençoadas, querido, como nós estamos sendo aqui hoje, com essa palavra que o Senhor nos permitiu. Amém? E essa semana, querido, é semana de jubileu de prata da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta. Você é o nosso convidado, estamos ali em festividade, no dia 19, 20 e 21, sábado, domingo e segunda, com muitas palavras vindo de Deus, com muitos homens vindo de lugares longe para poder pregar a palavra de Deus para a minha e para a sua vida. Então não falte, nos faça uma visita em um desses dias, a partir das 18 horas, que eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra para o seu coração. Amém? Muito obrigado por você estar aí até esse momento. Isso mostra para o Senhor
que você está buscando conhecimento e intimidade com Ele. Amém? Então, não nos deixa de fazer uma visita na Rua Ataúba, número 75, precisamente na Rua da Vigore e na Rua do Mototáxi. Amém? Um beijão no seu coração, que você tenha uma semana, um mês, um ano abençoado na presença do Senhor, com toda sorte de bênção e coisas boas. E aí, querido, onde você estiver, que você puder, você diga amém.